Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar a nossa gravação aqui da aula de Bibliologia para o nosso seminário para os pregadores. Nós vamos começar lendo o versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse versículo ele é muito importante pelo fato de haver essa recomendação do apóstolo Paulo, dizendo: procura te apresentar a Deus aprovado. Paulo está aconselhando Timóteo a ter como prioridade agradar a Deus e não aos homens. A aprovação que realmente importa não é a dos outros, mas a de Deus. Isso implica vida íntegra, fidelidade e consciência tranquila diante dele. Veja bem, amados, a gente sabe que existe uma tentativa muito grande das pessoas de quererem agradar aos homens, às pessoas que estão à sua volta, sem se preocupar em agradar a Deus. E nós precisamos nos procurar, nos apresentar diante de Deus de uma forma que Ele se agrade de nós, sem uma consciência pesada, sem um sentimento de estar desagradando ao Criador, mas a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila diante de Deus. Isso é de fundamental importância. E também, como obreiro que não tem de que se envergonhar, a imagem aqui é de um trabalhador que cumpra a sua tarefa corretamente. Um obreiro aprovado não precisa ter medo de inspeção ou crítica, porque faz o seu trabalho com dedicação e honestidade. Na vida cristã, isso significa servir ao Senhor com pureza e sinceridade. Quem maneja bem a palavra da verdade. O sentido literal da expressão é cortar corretamente ou traçar o caminho certo. Isso indica ensinar, aplicar e aplicar corretamente a palavra de Deus, sem distorcê-la ou misturá-la com erros. O obreiro de Cristo deve ser cuidadoso na interpretação da Escritura, transmitindo a mensagem como ela realmente é. Aplicação prática. O versículo chama os cristãos, especialmente líderes e mestres, à responsabilidade no ensino bíblico. Ensinar a palavra não é apenas repetir versículos, mas compreender, interpretar corretamente e aplicá-la à vida. Também nos lembra que o nosso objetivo principal é ser aprovado por Deus, não por elogios humanos. Jamais devemos pregar a palavra de Deus buscando ser elogiado pelas pessoas. Muitas vezes a mensagem de Deus ela vai contra os interesses da plateia ou da nossa assistência. Mas se eu estou comprometido com Deus e com a sua palavra, eu preciso agradar a Deus. É bem provável que haja no meio das pessoas que estão me ouvindo, que vai ouvir você na sua pregação, pessoas que precisam de um puxão de orelha. E Deus nos dá na mensagem essa oportunidade de que essa pessoa seja corrigida, para que ela melhore o seu servir a Deus, ela sirva a Deus com fidelidade. E tem aquele pregador que, quando ele percebe que a palavra está sendo um pouco dura, ele muda a palavra. Ele vai lá e torce a mensagem que recebeu de Deus. Ele faz uma aplicação do texto bíblico de uma forma que agrade as pessoas que estão assistindo aquela pregação. E isso é um erro. Pregue a palavra do jeito que ela for. Se Deus te inspirou para falar algo, fale, porque isso vai mudar vidas. Isso pode levar pessoas a pararem de se comportar de uma forma errada e se portar da forma que Deus quer
Então seja fiel na mensagem que o texto está te proporcionando e seja fiel na inspiração que o Espírito Santo te der, para que você possa ministrar segundo a vontade de Deus, para agradar a Deus e não ao público. Em resumo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é o chamado à fidelidade, ao estudo diligente das Escrituras e ao serviço íntegro diante de Deus. O bom manejo da palavra de Deus depende de um bom conhecimento do livro sagrado. E conhecer as suas divisões é de fundamental importância para o pregador. Nessa primeira aula, falarei das divisões da Bíblia para que os nossos alunos tenham uma facilidade maior no manuseio do livro santo. É muito comum, quando a gente fala para os irmãos, melhor dizendo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal, o irmão ficar naquela confusão, sem saber onde está localizado o livro. Quando nós conhecemos a Bíblia com as suas divisões, isso facilita muito, ajuda muito. Para aqueles que estão se preparando para serem pregadores, expositores da palavra de Deus, esse manejo é muito importante. É você saber onde está cada livro da Bíblia. É você compreender, é você abrir a Bíblia já aproximadamente onde está o livro, porque você já tem uma noção. Isso acontece quando nós conhecemos essas divisões da Bíblia. Vamos lá, vamos conhecer um pouco dessas divisões, ou melhor, vamos conhecer as divisões da Bíblia. Começamos explicando que a Bíblia tem duas grandes divisões, o Antigo e o Novo Testamento, também chamado de as duas alianças, ou a lei, a primeira aliança, a graça, a segunda aliança. A lei foi dada para Israel, a graça foi dada à igreja do Senhor Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça por Jesus Cristo. Então, nós vamos entender essas divisões. Vamos começar com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, organizado em 4 grandes seções ou subdivisões, que são as seguintes: livros da lei ou Pentateuco. A palavra penta deriva de 5. O Pentateuco é formado por 5 livros, e são eles os seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós temos aqui esses 5 livros, chamados de lei ou Pentateuco. Amém? A segunda divisão chama-se livros históricos. E nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdra, Neemias, Esther. Então, Esther é aqui o último livro dos chamados livros históricos. E nós precisamos compreender isso, porque isso é de fundamental importância. Nós temos a terceira divisão, chamados livros poéticos. São Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Esses são os chamados livros poéticos. Por que poéticos? Porque a sua composição está em forma de poesia. Nós temos também os chamados de profetas maiores. São chamados profetas maiores não porque tiveram uma relevância acima dos demais, mas porque os seus escritos, os seus livros, são maiores do que os demais. E nós temos aí Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Nós temos o outro grupo chamado de profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui nós terminamos o Antigo Testamento com as suas divisões. Nós temos o Novo Testamento,
também com suas divisões. O Novo Testamento tem 27 livros e nós podemos ver essas subdivisões do Novo Testamento da seguinte forma: os evangelhos. Os evangelhos registram a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho por ele pregado, e é a base da nossa fé cristã. Nós começamos com Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí está os 4 evangelhos. E nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos também as cartas de Paulo, que são ao todas 13 cartas. Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. E nós temos a carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi o autor, ainda que a maioria das pessoas afirmam que seja Paulo, mas não há uma comprovação que realmente foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Aí nós temos as chamadas cartas gerais, que são Tiago, Pedro, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas. E nós temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por aproximadamente 40 autores. O autor da Bíblia é Deus, seu intérprete é o Espírito Santo e o tema central é o Senhor Jesus Cristo. Conclusão: a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando em favor do homem, é Deus falando através do homem, mas é sempre Deus falando. Amém? Então, amados, nós temos aí um resumão da nossa primeira aula de bibliologia. Eu espero que possa contribuir com o seu crescimento espiritual, que você possa crescer cada vez mais, para que você se torne um bom pregador, um bom expoente da palavra do Senhor, que através da sua vida muitas pessoas sejam alcançadas para Cristo. Amém? Estudem aí a apostila que foi postada, assistam o vídeo, porque nós vamos estar disponibilizando o simulado dessa matéria e depois a gente vai estar aplicando uma prova. O meu objetivo é que tudo ocorra dentro do mês de setembro. Um abraço, fiquem com Deus. Eu vou disponibilizar essa aula via YouTube para que você possa assistir e posteriormente eu vou estar excluindo ela do YouTube, mas vou deixar lá o tempo suficiente para que você possa aprender um pouco mais, você possa assistir e crescer no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, fiquem com Deus.